Fêmeas em processo de gestação precisam de um tratamento específico, diferenciado de alimentação. Como é esse manejo? Você vai ver agora na nossa capacitação tecnológica em suinocultura. Nessa aula nós vamos falar sobre o manejo nutricional da fêmea suína e nesse contexto é muito importante entendermos as modificações que essas fêmeas passaram nos últimos anos. Saindo de 20 a 23 desmamados fêmea ano, há 10, 12 anos atrás, e hoje com muitas grandes ultrapassando a barreira de 30 desmamados. Com isso a gente tem uma queda no peso ao nascimento, uma maior variação no peso ao nascimento e a gente passa a tratar de uma fêmea totalmente diferente de alguns anos atrás. E dentro desse contexto a gente precisa mudar o conceito nutricional que a gente vai direcionar para essas fêmeas. Aqui são alguns programas alimentares, existem vários, todos com esses conceitos, que os primeiros 20 dias, a gente deve focar um pouco a questão de mortalidade embrionária, essa fase intermediária, focando apenas uma mantência e um score ideal para essa fêmea, trabalhando entre 2,5 e 3, e essa parte final com o uso de pré-lactação ou lactação, que tem um foco já na qualidade do aparelho mamário e no crescimento do leitão. Então, são vários programas, são alguns exemplos que a gente tem aqui. A gente pode ver gestação nos primeiros dias, 25 dias com 2,3 quilos, de 26 a 85 dias, a gente fornecendo apenas 1,8 quilos dia de gestação. Fêmeas que estão muito gordas, a gente pode diminuir um pouquinho, em torno de 200 gramas, chegando a um limite mínimo aí de 1,6 quilos. E a partir de 86 dias, a gente já fornece a ração pré-lactação, 3,2 quilos. No exemplo abaixo, algumas granjas usam lactação nos primeiros 8 dias pós-cobertura, visando um consumo melhor dessa fêmea. A fêmea já está no momento de cio e de mudança de ração e de ambiente. Então a gente fornece de forma controlada, aqui já um menor número, quantidade de ração de lactação. Passando de 9 a 25 dias com 2,3 e no restante, assim como no primeiro programa alimentar. No outro programa alimentar, na gestação, temos até os 25 dias de gestação, 2,3 quilos, pensando também na questão da mortalidade embrionária. Alguns trabalhos têm apontado que fêmeas que saem desgastadas da maternidade e que têm uma restrição maior nessa fase, pode haver morte embrionária. Dos 26 aos 75 dias, 1,8 quilos de ração gestação, é uma fase apenas de mantença. Dos 75 aos 90 dias, 2,5 quilos de pré-lactação, e de 91 aos 110, 3,2. Observe que nesse esquema de arraçoamento na gestação, a gente faz isso em forma de escada. Porque a fêmea aqui ela não aumenta a sua exigência, saindo do 1,8 para 3,2 de uma ração já pré-lactação. Isso ocorre de forma escalonar. Então, aqui a gente faria numa forma de escada, aumentando por 15 dias a ração já na primeira etapa e depois fazendo um outro reajuste na segunda etapa. Algumas granjas que têm facilidade de adotar esse tipo de manejo têm sido adotado com um bom resultado. Outras granjas que têm dificuldade de colocar isso na prática, no dia a dia, a gente não adota esse tipo de manejo. Num outro exemplo, cobertura a 8 dias, a gente fornece a ração lactação, visando que a fêmea não caia, não tenha dificuldade de ingestão de ração nessa fase. A gente já tem aqui uma mudança de ração, a fêmea entra em si, diminuição de apetite, então a gente fornece a ração lactação numa menor quantidade. Passando para a ração gestação 2,3 quilos, e dos 26 a 85, aquela fase apenas de manutenção. Então, dos 86 aos 110, a gente faz os 3 quilos, que podem também aqui lembrar de ajustar a quantidade de lactação. Que a lactação é uma ração mais energética e os níveis precisam estar ajustados também no conceito dos aminoácidos, sobre o conceito de proteína ideal, para que a gente possa adotar com sucesso esse manejo, lembrar do ajuste desses detalhes. É muito importante, quando vai se fazer um arraçoamento no terço final da gestação, a gente avaliar quantos % das nossas fêmeas, em cada plantel, está parindo acima de 13, 14, que é aí que a gente começa a ter uma margem mais de desafio quando se diz em relação à qualidade do leitão ao nascimento. Então a gente avaliar quantos % dessas matrizes estão parindo um alto número de leitões.
a gente fazer pequenos ajustes. Quando a gente vai avaliar de forma individual o peso ao nascimento, a gente observa em algumas granjas mais de 30%, como nesse exemplo, com leitões com menos de 1,2 kg. Algumas vezes com quase 20% de leitões com menos de 1 kg, o que isso vai dificultar muito o manejo de maternidade. Então a gente precisa conhecer como que está a distribuição do peso ao nascimento, também pensando naquele ajuste. Então a gente pega e distribui. Algumas granjas têm feito esse ajuste com muito sucesso. Fêmeas que nascem menos, o foco da nutrição nessa parte final, como a gente realçou, é a formação do aparelho mamário e o peso do leitão ao nascimento. Então fica um raciocínio muito lógico. A gente tem fêmeas parindo 11 leitões e temos fêmeas com mais de 14, algumas chegando a 18, até 20 leitões, não seria sensato fornecermos a mesma quantidade de ração para uma fêmea que está parindo apenas 10 leitões e para uma fêmea que está parindo 17, 18 leitões. Então esse ajuste no texto final ele deve ser realizado. A gente classifica essas fêmeas por número de nascidos nos últimos 3 partos e fornece uma quantidade adicional de ração de acordo com a faixa que ela se enquadrar. Então a gente pode trabalhar isso em 3 fases. Algumas granjas trabalham apenas em 2 fases, facilitando a parte operacional desse racionamento, mas o conceito é que é importante. A gente entender a diferença de fêmeas que têm um baixo número de nascidos e a exigência dessa fêmea é totalmente diferente para uma fêmea de alta prolificidade ou uma fêmea dentro do plantel que está parindo muito mais leitões aí. Então, dentro dos níveis que também são trabalhados dentro da gestação, isso é apenas alguma sugestão de níveis nutricionais adotados, porque normalmente na gestação, uma fase apenas de manutenção, se trabalha, tem uma exigência muito baixa em termos de lisina, em termos de proteína e mesmo de energia, se trabalha com rações menos proteicas, de forma muito controlada, para manter a condição corporal da fêmea. E a pré-lactação, já pensando no ajuste do peso, da qualidade desse leitão e no aparelho mamário, essas rações já mudam. Então, granjas que adotam gestação única, às vezes têm grande dificuldade de conseguir fornecer de forma equilibrada, nas fases distintas da gestação, a quantidade de nutrientes que essas fêmeas precisam. Então, a gente recomenda sempre que possível, trabalhar com a ração pré-lactação. Sabe-se que algumas granjas têm apenas um silo e é automatizada e não consegue trabalhar com 2 rações. Nesses casos, se adota a gestação única. Então, nós vamos levar essa fêmea numa boa condição corporal, com uma boa formação de aparelho mamário e com baixo número de leitões de baixo peso ao nascimento. E vamos à maternidade. E a maternidade, a gente tem algum foco, quando a gente pensa em nutrição, que a gente deve focar o ajuste no manejo de racionamento, pensando numa máxima taxa de ingestão dessa fêmea diária, lembrando que as fêmeas têm um comportamento individualizado, tem fêmeas que vão consumir a mesma quantidade de ração, mas não vão produzir a mesma quantidade de leite, lembrando também que a cada semana há uma mudança no perfil de consumo dessa matriz. Né? Fêmeas na primeira semana têm um consumo médio próximo de 4 kg de ração, mesmo que estimuladas. Esse consumo na segunda semana vai para próximo de 6 kg, 6,5 kg. Chegando na terceira semana, com mais de 8 kg de consumo médio. Então a gente precisa estar muito atento nesse racionamento, sempre focando nos momentos mais frescos do dia, temperatura mais baixa, principalmente nas regiões onde a temperatura é um desafio. Então a gente precisa focar e entender que arraçoar a matriz e maternidade não é simplesmente fornecer ração. A gente precisa deixar a ração disponível, mas precisa que ela seja estimulada, levantada, estimulada ao consumo. Ainda pensando em locais de temperatura muito alta, tem se trabalhado com a redução de proteína bruta na dieta, com ajuste e fornecimento de aminoácidos sintéticos, diminuindo o incremento calórico dessa fêmea. E com isso você consegue uma melhor ingestão e principalmente uma melhor produção de leite na maternidade. E não podemos esquecer da ambiência, né? O desafio, a cada dia, com o maior número de leitões que estão nascendo nas granjas, com essa dificuldade que a gente tem de ingestão dessas fêmeas. A gente precisa trabalhar, chegou o momento de trabalhar muito forte a questão da ambiência na maternidade, para que elas possam ingerir de forma efetiva os nutrientes que estão
colocados na dieta. E também a água. Lembrar que uma fêmea em maternidade tem um consumo diário de água de 35 a 40 litros. Então isso é muito importante. Checar a vazão, a qualidade da água, a temperatura da água, para que essas fêmeas possam ingerir e produzir a quantidade de leite que a gente deseja. Também trabalhar, algumas granjas trabalham com diferentes rações, lactação marrã e lactação matriz, ou porca, né? E sob o conceito também de lactação verão ou lactação inverno. Lembrando que com a mudança desse perfil dessas fêmeas, recomendamos que sempre se trabalhe com um nível mais alto dessa ração lactação. Uma ração que ela fica mais adensada, né? A gente consegue colocar num quilo de nutrientes, num quilo de dieta, maior quantidade de nutrientes. Então a gente deve trabalhar com a ração lactação ou a ração verão. A água, como a gente falou, na lactação de 30 a 40 litros, muito importante a qualidade dessa água e também a temperatura. Alguns trabalhos que trabalharam com redução, trabalhando o resfriamento dessa água, conseguiram maior ingestão de água, maior ingestão de ração e maior produção de leite na maternidade. Então a gente precisa checar a vazão. Deve ter uma vazão mínima de 2 litros por minuto, as chupetas. E a questão da temperatura dessa água, que é muito importante, visando a qualidade e a produção de leite. A gente observa água com temperaturas mais baixas, com maior ganho de peso do leitão, maior produção de leite diária. Outro ponto fundamental quando se pensa em raçoamento na maternidade é a temperatura ambiental na qual essas fêmeas são colocadas. A gente pegar o exemplo desse trabalho, temperaturas de 18, 25 e 30 graus, observar o número de leitegadas que essas fêmeas e o peso dos leitões ao desmame. Então a gente observa que quando a fêmea é colocada na temperatura ideal, na temperatura de conforto, ela tem uma maior produção de leite, esse leite há uma melhor descida, a liberação desse leite, e os leitões conseguem efetivamente ingerir uma maior quantidade de leite e são desmamados com melhor qualidade, afetando inclusive a perda corporal da fêmea e com certeza o parto subsequente. Fêmeas com menor perda de condição corporal, percentual de peso corporal, terão os melhores resultados no parto subsequente. Então aqui, quando se trabalha na condição de estresse térmico, aí a importância dos horários de arraçoamento. Buscar no período da manhã, prolongar o trato, fazer um trato efetivo logo na chegada e fazer 4 a 5 repasses, garantindo que pelo menos ela tenha ingerido 70% do que ela precisa ingerir durante o resto do dia. Evitar tratar as fêmeas em horários de picos de temperatura, como logo após o almoço, 2 horas da tarde, onde a gente tem temperaturas mais altas e gera muito mais estresse do que um resultado efetivo. Então a importância, quando a gente fala em ambiência e quando a gente fala também no arraçoamento. Tem alguns sistemas de arraçoamento automáticos, no qual a própria matriz levanta e vai consumir a ração. É importante lembrar, não deixar essa fêmea consuma de forma voluntária. A gente precisa estimular para que ela levante, beba água e tenha um consumo efetivo de ração. Então a gente pode também fazer alguns tratos em regiões muito quentes, tratos no período da noite, quando tem mão de obra disponível para isso. Então muito importante a questão do arraçoamento na maternidade, influenciando no intervalo de desmame-cio. A gente tem fêmeas com alto consumo na maternidade, com menor intervalo de desmame-cio e com melhor resultado reprodutivo no parto subsequente. A gente vai ter uma melhor taxa embrionária, taxa de sobrevivência embrionária, um menor desgaste dessas fêmeas e teremos um melhor resultado reprodutivo. Bom, nessa aula a gente fez uma revisão sobre todos os manejos com foco nutricional, desde a preparação da marrã, que vai entrar na granja, que deve ter uma dieta ajustada para uma fêmea de reposição, sendo retirada da terminação. Passamos os ajustes e as formas de se trabalhar com a nutrição na fase de gestação, lembrando que a fase final da gestação deve ser direcionada o foco na qualidade do aparelho mamário e no peso do leitão ao nascimento, e os manejos de arraçoamento, a importância de um correto arraçoamento, com disponibilização à vontade para essas fêmeas já na maternidade, a importância da água para que ela tenha uma maior produção de leite e tenhamos os leitões desmamados com melhor qualidade e essa fêmea tenha uma vida reprodutiva com melhores resultados no parto subsequente. Eu gostaria de agradecer, espero vê-los na próxima aula.